vai? Meu nome é Gisele, eu sou mestre em psicologia e esse é um canal de psicologia fenomenológica existencial. Seja muito bem-vindo. Esse é um episódio muito especial para mim, porque hoje, com ele, eu estou inaugurando uma parceria aqui do canal com a editora Juruá, que é uma editora muito conhecida já no meio acadêmico, com excelentes publicações e que tem uma seção de pelo menos uns 20 títulos só de fenomenologia, o que é uma coisa linda de viver, né? Eu ainda não tive a oportunidade de olhar todos os livros da seção de psicologia, até porque são 600, mais de 600 obras publicadas só nessa seção. Bastante, né? Mas os de fenomenologia eu vi e gostei muito. E, assim, independentemente de ser uma obra sobre fenomenologia ou não, a minha parceria com a Juruá te oferece um cupom de 10% de desconto em qualquer obra. É só você digitar quando você estiver fazendo a sua compra lá no site da Juruá, no campo dos cupons. Você digita Gisele Zig 10 e já vai aparecer o seu desconto no total da compra. Legal, né? Bom, como agora, com o fim do semestre, bastante gente tem me pedido indicação de livro de estudo para aproveitar o período das férias para estudar, eu resolvi trazer dessa coleção da Juruá 3 bons livros didáticos com uma linguagem mais acessível para você compreender a história, os conceitos e a postura fenomenológica na prática, que é coisa que a gente aqui do canal gosta muito, né? Bom, eu fiz uma ordem de leitura aqui na minha cabeça, então se você puder ter acesso aos 3, eu sugiro que você vá por essa ordem. Agora, se você não puder comprar os 3, fica tranquilo, porque cada um dos livros que eu vou trazer agora é completo por si só, tá? Mas vamos lá então. O primeiro livro que eu quero trazer é o Fenomenologia e o Humanismo, Reflexões Necessárias, do Adriano Furtado Holanda. Sabe quando você lê um livro e você fala, poxa, por que eu não escrevo desse jeito? É desses. E tem mais uma, o Holanda claramente é um dos nossos, um apaixonado pela fenomenologia, né? Então ele usa uma linguagem super fácil de entender, sempre com um sentido histórico que facilita bem as coisas, né? E ele vem apresentar tanto a fenomenologia como o humanismo partindo da linguagem de um psicólogo. Então ele usa exemplos super acessíveis para nós. O livro foi dividido em 2 partes, né? Na primeira parte ele vai falar sobre os autores que influenciaram o Husserl, sobre a gênese da história toda da fenomenologia, indo bem devagarinho e com muito cuidado, que é para o leitor conseguir entender como é que esses conceitos que são centrais aqui para nós da Fenô foram sendo pensados pelo Husserl, tá? E aí, então, ele vai trazer conceitos como da intencionalidade, da consciência, da redução fenomenológica, da temporalidade, da história de vida. Depois, ele vai contar como é que a fenomenologia veio se relacionar com a psicologia e com a psiquiatria e como é que ela se tornou uma psicologia fenomenológica. E para terminar essa primeira parte, ele vai falar sobre o que um terapeuta faz e sobre o que ele deve se atentar quando atua nessa perspectiva. Na segunda parte do livro, o Holanda vai traçar quase que a árvore genealógica da psicologia humanista, para responder sobre como a gente pode relacionar o humanismo com a psicologia. Ele vai começar lá na Antiga Grécia, pelos sofistas, mais especificamente por Protágoras e a máxima mais humanista, né, de que o homem é a medida de todas as coisas. Depois ele vem vindo na história, fala sobre a construção da subjetividade na Renascença e acaba contando para nós como é que a fenomenologia e o existencialismo acabaram se aproximando do humanismo e abriram caminho, então, para as psicologias humanistas se formarem. O livro é muito, muito mais do que isso.
Ele tem um teor bem crítico com relação à psicologia e ao humanismo romantizado, tá? Ele está muito bem referendado e tem exemplos, como eu já disse, que ajudam muito a gente a compreender os conceitos e a história da psicologia humanista, tá? Ele é bom para quem estuda, mas para quem dá aula também ele é muito bom, fica a dica, tá? O próximo livro que eu gostaria de trazer para indicar, para te ajudar nos seus estudos, lá da Biblioteca Juruá de Fenomenologia, é o livro Fenomenologia e Psicologia, que foi organizado pela Marta Helena de Freitas e pela Luciana da Silva Santos. Esse livro, assim como o anterior, também foi dividido em duas partes, mas dessa vez 3 capítulos e 3 capítulos, um de cunho teórico e o outro de estudos empíricos muito interessantes. O primeiro, do Adriano Holanda, que a gente acabou de ver que escreve de um jeito bem didático, vai falar aqui sobre fenomenologia enquanto método para clarificação e não para explicação dos fenômenos. E, entre outras coisas, ele também vai falar sobre o que é um fenômeno psicológico. E interessante é ele falar sobre um Russell psicólogo, que a gente normalmente vê como um filósofo, né? E não como psicólogo. O segundo capítulo do Jadir Lessa e do Roberto Novaes de Sá vai falar sobre a relação terapêutica. Eles vão debater o conceito de transferência da psicanálise sob a perspectiva da psicoterapia existencial do Rollo May. Então, eles vão usar os conceitos do May de contato e de encontro afetivo na relação terapêutica para isso. Para mim foi interessante essa leitura porque eu conheço muito pouco do trabalho do Rollo May e os autores trazem alguns conceitos bem interessantes dessa abordagem, tá? Falando em interessante, eu já vou mudar de capítulo e vou para o terceiro, que é o do Norberto Abreu e Silva Neto, que a propósito faleceu semanas depois de entregar esse capítulo, então é um capítulo póstumo. Mas sabe quando você lê um livro e você fica instigado para continuar lendo sobre aquele assunto? E esse é o caso desse capítulo, pelo menos aconteceu comigo. Aqui o professor Norberto ele vai falar sobre o Minkowski, que é uma das maiores referências, junto com o Jasper, o Binswanger e o Boss, para a psicopatologia fenomenológica. Nesse texto, ele vai falar um pouco sobre o método fenomenológico existencial desenvolvido pelo Minkowski, e ele vai trazer alguns conceitos como o espaço e tempo, a linguagem. Mas o que me deixou com muita vontade de querer saber mais e inclusive fazer um vídeo sobre isso aqui para o canal é o pensamento que o Minkowski tem sobre a prece, sobre a oração, que ele olha não sobre o ponto de vista do divino, mas sobre o ponto de vista do horizonte existencial. É muito legal. Na segunda parte do livro, a gente vai para aspectos práticos da fenômeno. Então, os próximos 3 capítulos vão falar sobre 3 pesquisas que adotaram a postura fenomenológica para tratar de assuntos extremamente importantes e atuais. O primeiro é sobre a saúde mental das mulheres donas de casa. O segundo é sobre a busca do sentido de mães cujos filhos se suicidaram. E o terceiro capítulo vai tratar sobre sentido também, mas dessa vez sobre os sentidos da experiência do uso da ayahuasca. Veja que são assuntos que a gente precisa mesmo conversar, porque são assuntos que batem na porta da clínica, né? E hoje, principalmente, a questão da ayahuasca, que me parece entrou na modinha e tem muita gente usando sem critério e sem sentido. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar sobre esses temas, né? Então, fica aí a recomendação do segundo livro. Por fim, o terceiro livro que eu gostaria de trazer como indicação é um livro que eu usei bastante para dar aula e ainda uso para indicar em algumas supervisões. É o livro do Paulo Evangelista, Psicologia Fenomenológica Existencial, a Prática Psicológica à Luz do Heidegger. Conforme o próprio título já diz, né, nesse livro ele vai falar especificamente sobre a psicologia fenomenológica heideggeriana.
É a tese de doutorado dele e é um livro de estudos e de aplicação prática bem completo, perguntando o que pode um psicólogo fenomenológico existencial. Ele vai usando a história dele e vai percorrendo todo o espectro, por assim dizer, dos conceitos que envolvem a analítica do Dasein. Então ele vai abordar desde a questão da história até os conceitos clássicos da fenomenologia heideggeriana, como a essência do Dasein, a temporalidade, a coexistência, a atitude fenomenológica, a hermenêutica. Enfim, de uma forma bem mastigadinha, o evangelista traz o Heidegger para mais perto da gente, para perto da nossa prática. E eu quero dar destaque para 2 capítulos, que são o 11º e o último, que é quando ele retoma a experiência dele e vai falar um pouco sobre a atitude, a postura fenomenológica. Então aqui ele vai trazer exemplos da atuação dele enquanto psicólogo, professor, supervisor e plantonista. E isso ajuda muito a gente a atuar com mais segurança. E de novo, preciso repetir que o livro é muito, muito, muito mais do que isso. Então eu deixo aqui mais essa indicação. Para terminar, eu gostaria de te lembrar que todos esses livros você encontra lá no site da Juruá, que você tem 10% de desconto usando o cupom Gisele Zig 10. O endereço do site é esse que está aqui na tela. E também eu quero agradecer a Juruá pela confiança e pela parceria e deixar aqui o meu agradecimento ao Paulo Evangelista e ao professor Holanda, que, se estiverem vendo, precisam saber que o trabalho deles me ajudou e me ajuda muito a compreender e a ensinar essa abordagem que é tão linda, tão humana, tão empática, a fenomenologia existencial. Muito obrigada. E a você que ficou aqui comigo até agora, também agradeço demais. Eu espero que você goste dessas indicações. E não esquece de deixar aqui nos comentários se você conhece esses livros e o que você acha deles, tá bom? É isso por hoje. Muito obrigada. Beijo, até a próxima. Tchau!